Meus amigos, era a hora da gente fazer agora o pré-jogo, da gente estar comentando sobre uma possível entrevista do Klopp, mas estamos aqui para falar um pouquinho, rapidinho, sobre o adiamento da rodada. Não teremos rodada da Premier League nesse ano, afinal, ocorreu o falecimento da Rainha da Inglaterra. Fala, caminhantes, tudo bem com vocês? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui vendo esse vídeo. E esse vídeo ele vai ser um pouco mais rápido que os outros, mas ele vai ter um pouquinho de pensamento aqui e talvez gere algum tipo de polêmica, alguma coisa assim. Mas a gente teria que fazer o pré-jogo e eu tô aqui para falar a respeito do que seria a rodada, apesar que não vai ter rodada, né? Então, já quero pedir para você, antes de mais nada, por favor, aqui embaixo, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, já ajuda pra caramba a gente, ativa o sininho para você receber sempre as notificações dos novos vídeos. Vamos lá! A ponte de Londres caiu, né? A Rainha da Inglaterra faleceu no dia de ontem, dia 8 de setembro. Oficialmente foi dada toda aquela questão, você já está sabendo, a não ser que você chegou agora de outro planeta e essa notícia já correu o mundo e você já está sabendo disso. Acontece que, como era esperado, a Premier League vai adiar a sua rodada. O governo britânico deixou ali a cargo das organizações de adiar ou não as suas competições. A Premier League se reuniu e parece que teve representante de todos os times e tal, e adiou a sétima rodada. O Liverpool enfrentaria o Wolverhampton e não teremos jogos da Premier League. Eu acho que era extremamente provável que isso acontecesse e tal, né? Primeiro vamos falar sobre a questão esportiva e o que isso pode acarretar, porque o Liverpool ele tinha, né, o jogo contra o Wolverhampton, ele tem um jogo contra o Ajax no meio da semana que vem pela Premier League, pela Champions League, me perdoe, onde a gente precisa de uma recuperação. E o Liverpool também tem ainda, não foi adiado, o jogo contra o Chelsea no Stamford Bridge no outro domingo, sem ser o domingo depois de amanhã, o outro domingo. Se você não sabe do que eu tô falando, você não sabe quais são os jogos, eu vou deixar aqui, ó, aqui no card para você, um vídeo para você conferir, onde a gente destrincha toda a tabela do mês de setembro. A gente falou jogo por jogo, o que a gente esperava, já erramos algumas coisas já nesses jogos, né, porque já tivemos 2 tropeços aí no mês, mas lá a gente fala tudo, tintim por tintim de cada jogo, qual que é a ordem, qual que é o horário, qual que é o dia, tudo certinho, vai lá que você vai ter mais detalhes. Mas, resumindo, um jogo contra o Ajax agora na semana que vem, na terça-feira, e lá no outro domingo, sem ser depois de amanhã, nós temos marcado na nossa agenda o jogo contra o Chelsea Football Club em Stamford Bridge. Chelsea passando por uma reformulação, tem toda essa questão aí, o técnico foi embora, o Graham Potter chegou, esquisito, né? Estranho demais pensar nisso, mas por que eu tô falando sobre esse jogo do Chelsea? O Chelsea, como todos sabem, joga em Londres, é radicado em Londres. E esse período agora de toda essa questão de funeral, etc e tal, pode acarretar de afetar ali a questão, porque parece que ficam cerca de 10 dias e no 11º dia a rainha é sepultada, então tem um período grande de velório, existe toda uma comoção na cidade, existe toda uma movimentação e mais, existe uma preocupação da movimentação de grandes massas para Londres, no sentido, né, no meio de todo esse fuzuê, vamos dizer assim. Então você imagina tendo uma grande massa de torcedores do Liverpool vindo para o jogo em Londres, não é algo que as autoridades desejam, principalmente porque é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão política desse envolvimento todo aí. Então pode ser, é muito provável, eu diria, que o Liverpool tenha 2 jogos adiados e o Liverpool volte a jogar só depois, pela Liga Inglesa, né, obviamente, só depois da data FIFA, que depois no final de semana do dia 23, 24, 25, teremos data FIFA, então não teria jogos mesmo do Liverpool nesse último final de semana do mês de setembro. Então, adiando o jogo de amanhã, que seria contra o Wolves, muito provavelmente adiando outro jogo da semana contra o Chelsea, só nos resta um jogo contra o Ajax em Anfield. Mesmo assim, se acontecer, né? Se acontecer, porque sendo um jogo na Inglaterra,
a gente pode correr o risco de ser adiado também. É perfeitamente possível que se adie, apesar de estar um pouco longe ali do epicentro, que é Londres e tudo mais. Tá, isso pode acarretar o que de bom pra gente? Se é que a gente pode ficar... enfim, vamos pensar no que pode acarretar de bom esportivamente. O Liverpool precisava de uma folga, né? O Liverpool precisava de baixar a poeira, o Liverpool precisava de treinar, o Liverpool precisava de descansar, o Liverpool precisava de recuperar jogadores, o Liverpool precisava de colocar jogadores em funcionamento, e isso pode ser de extrema importância para o Liverpool voltar, seja no jogo contra o Ajax na terça-feira em Anfield, seja depois seja no domingo, no outro domingo, se tiver jogo contra o Chelsea, seja depois da data FIFA, já é uma grande valia, porque o Liverpool precisa colocar aí para jogar Thiago Alcântara, o Liverpool precisa aprimorar o entrosamento de Darwin Núñez, aprimorar e colocar para entrosar, né, o Arthur, que chegou também, o brasileiro, sem contar na volta aí de Kelleher, que tá para voltar, temos aí a volta e a estabilização de Matip, de Thiago, tem também a estabilização com relação a Jota lá da frente, nós temos também o Ramsey, lateral direito, que é reserva, mas tá aí podendo também chegar para começar literalmente a treinar com o time, e a recuperação dos outros jogadores, né? O próprio Henderson, que também pode ser só depois da data FIFA, mas pode ser que ele já comece a ser mais integrado. Enfim, isso pode ser muito benéfico para o Liverpool nesse sentido esportivo. O Klopp pode pensar nesse momento como um momento de intertemporada. No último jogo contra o Napoli, após o jogo, ele falou que o Wolverhampton poderia dizer que esse é o melhor momento para enfrentar o Liverpool, afinal nós estávamos em frangalhos e nós teríamos que nos reinventar em 3 dias. Acontece que não vai ser em 3 dias mais, a gente vai ter mais tempo para nos reinventar. Essa foi a fala que o Klopp disse no final do jogo, e a gente vai ter tempo para tal. Inclusive, é algo que precisamos observar para ver se esse tempo realmente vai ser utilizado da forma correta, que a gente realmente consiga se reinventar, voltar com outra configuração, seja mental, seja esportiva, seja técnica, seja tática, para os jogos que vêm a seguir, certo? Essa é a coisa da questão esportiva que a gente tem por aí. Ademais, a gente entra num terreno agora chato de dizer, que é a questão política. E aqui eu quero começar dizendo o seguinte: é sabido, não sei se por todos, mas é sabido por uma maioria, que o Liverpool ali na sua região, a região noroeste, norte da Itália, ela tem uma desconexão grande com noroeste, né? Mais noroeste do que norte em si. Norte é mais para Newcastle e tal. Noroeste tem uma desconexão muito grande com Londres, né? Liverpool é uma cidade portuária, uma cidade de muito trabalhador, muita fábrica, e isso lá atrás, tempos atrás, nos anos... lá para trás, a gente teve a cidade de Liverpool teve muitos problemas, nós passamos por problemas muito grandes com o governo britânico, com a monarquia, com a questão do primeiro-ministro. Nós tivemos na Margaret Thatcher uma das piores coisas que já aconteceram na história da cidade, desde sucateamento da cidade, de tudo. Liverpool tem um espectro de esquerda, e aqui é onde a gente começa a entrar como é que eu posso dizer, gente? Em palavras que hoje machucam muito quando se diz, e não era para ser assim, porque deveria ser muito mais fácil o diálogo, mas o Liverpool tem esse aspecto de esquerda muito forte. Normalmente é uma coisa normal no país, e isso reflete também nos seus times, nas suas torcidas. Inclusive nós temos ali na torcida do Liverpool uma faixa que já às vezes aparece: nós não somos ingleses, nós somos Scousers, né? Isso é uma coisa que aparece e não sai, e não vai sair mesmo da torcida local de Liverpool, e isso se espalha. Não se engane, isso se espalha para o mundo. Você que às vezes está aí falando: poxa vida, tá aí o cara achando ruim que a rainha morreu morando na Paraíba, o cara que tá comemorando que a rainha morreu morando em Rio Grande do Sul. Meu amigo, o mundo hoje globalizado, ele passa essas barreiras que você diz, que você acha que existem ainda na sua cabeça. Existem muitos envolvimentos. Eu mesmo comecei a torcer pro Liverpool estando no Brasil, tem pouquíssimo tempo que eu estou aqui na Europa, onde talvez seria mais fácil torcer para um time europeu, sendo que isso é uma das coisas mais babacas que eu já ouvi na vida. É possível sim existir uma ligação muito forte
mesmo sem ter uma proximidade física com aquilo a qual você está tendo essa conexão, essa ligação. E por ter essa conexão, o Liverpool é um time que exige, é praticamente isso mesmo a palavra, ele exige dos seus torcedores uma conexão com a história, uma conexão com aquilo que foi passado, que foi sentido, que foi sofrido por aqueles que representavam o Liverpool há muito tempo. E o Liverpool tem essa questão. Então existe toda uma áurea de comemoração da morte da Rainha Elizabeth. E isso é o que eu queria dizer aqui, que eu tenho uma postura um pouco diferente. O Liverpool foi o último clube a postar as suas condolências à família real e enfim, prestar suas homenagens ali com relação ao falecimento da rainha. Todos os outros clubes colocaram rapidamente e tal, e o Liverpool ficou um certo tempo considerável sem colocar, e isso começou a aparecer como uma coisa de motivo de orgulho para muitos, com relação a o Liverpool não vai colocar mesmo não, o Liverpool não tem que colocar mesmo não, essa mulher era que ir embora mesmo, que foi tarde, aquela coisa toda, e que eu entendo, deixe claro aqui, eu entendo o contexto de onde isso é dito, tá? Eu entendo o contexto de onde isso é dito, como eu disse um pouco tempo atrás aqui no vídeo. O Liverpool e sua história exigem do torcedor, independente de onde ele esteja no mundo, uma conexão. É difícil você torcer para o Liverpool sem se envolver, sem se conectar com a história do clube, da sua torcida, da cidade e de tudo aquilo que permeia o contexto dessas coisas aí. Então existiu muito isso aí, e quando pensam que não, o Liverpool vai lá e posta, assim como todos os outros times, claro, como um momento depois, posta as suas condolências, tranca os comentários das suas condolências, falando nisso no Twitter, né? Eu não cheguei nem a olhar nos outros locais, se também trancou, se teve alguma coisa assim, já prevendo um protesto massivo da sua torcida, um momento massivo da sua torcida em relação à morte da monarca inglesa, no sentido de postar, seja postando aquele meme daquele cortejo lá na África, né, que os caras ficam dançando com o caixão no ombro, seja postando mensagens, postando memes, postando imagens, seja o que for. Isso não é impedido totalmente, porque o tweet foi amplamente citado e isso aconteceu da mesma forma, mas pelo menos nos replies ali, né, nas respostas do tweet, não houve, porque o Liverpool fechou as respostas. O que eu tenho a dizer sobre isso, gente, é o seguinte: nós vivemos um momento de polarização máxima e que as coisas começam a ser reveladas, as atrocidades começam a ter mais vozes contra, e isso é necessário para que a humanidade evolua, para que a humanidade seja melhor do que já foi em determinado momento. Porém, algo que eu acho que é parte de uma melhoria da humanidade é o fato de que nós consigamos em algum momento, isso é quase impossível, tá, gente? Porque nós somos imperfeitos, nós, seres humanos, somos imperfeitos. Mas eu gostaria que em algum momento nós conseguíssemos não comemorar a morte de alguém, apesar das nossas divergências em qualquer âmbito com relação a essa pessoa. Ah, Nilo, você tá vindo com esse papo de passar pano. Presta atenção, eu vou citar uma situação aqui extremamente complicada, tá? Inclusive, tomara que o YouTube não tire o vídeo do ar ou alguma coisa assim pelo que eu vou falar. Mas imagina o seguinte cenário: eu sou casado, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, e entra uma pessoa de mal aqui e bagunça com a vida delas, e eu chego aqui, o que você acha que eu vou fazer? Você acha que eu vou chegar aqui e falar assim, não, eu te perdoo, não, vamos ver, vamos esperar? Não, meu amigo. Eu vou querer matar o cara. Eu vou querer pegar ele, vou querer acabar com a vida dele. É isso que eu vou querer fazer, porque eu sou humano. E eu sei o que é, e eu sei que a gente é capaz de coisas absurdas quando a gente se vê numa situação absurda assim. E eu não tô querendo aqui diminuir a dor de ninguém, não tô querendo aqui desqualificar a dor de ninguém. Só estou querendo pontuar que seria bom se nós conseguíssemos não cruzar a linha tênue de comemorar a morte de um ser humano. Por quê? Porque tem sim um filho que perdeu a mãe nessa situação. Tem uma avó, um neto que perdeu a avó, um bisneto que perdeu a bisavó. Eu queria que nós conseguíssemos entender e prestar as condolências nesse âmbito e continuar discordando do resto. Porque o resto ainda é atrocidade, o resto ainda é história, o legado ainda ficou. Mas comemorar a morte é algo que eu gostaria que não fosse a nossa primeira opção, a nossa primeira ação. Porque
como o pessoal da Somos Liverpool postou, o Liverpool foi gigante de postar condolências com relação ao falecimento. Porque no mundo, e aí eu postei uma resposta embaixo, eu não lembro bem as palavras, mas eu disse assim: no mundo de polarização, onde ninguém quer ceder, alguém precisa ser gigante. E mostrar que as diferenças existem, o legado ainda machuca, a história não foi tampada, mas a morte é sempre uma situação triste. A morte é sempre um momento onde nós temos que, como naquela vez, durante a guerra, duas tropas pararam e jogaram uma partida de futebol. Seria bom se nós ainda valorizássemos todos os seres humanos, a vida de cada um deles. E eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível, eu sei que é utopia. Não estou aqui para tirar isso da sala. Como eu acabei de citar aqui, eu teria uma atitude muito pior. Talvez eu também daria cabo da vida de alguém se acontecesse aquela situação que eu falei. Isso não quer dizer que todos somos capazes, mas oxalá fôssemos capazes de ser assim. E se nós, que temos menos negação, conseguirmos fazer isso, a gente vai conseguir dar um passinho num sentido de evolução maior, onde nós conseguimos lutar contra as dificuldades, lutar contra aquelas coisas ruins, mas ainda assim sermos seres humanos melhores, maiores e mais evoluídos do que aqueles que apelam para determinadas atitudes que todos nós somos capazes de apelar. Tá certo? Me desculpa se eu te desagradei, nunca foi minha intenção gerar problemas, mas eu senti muita necessidade de falar isso. Senti muita necessidade de falar isso porque essa polarização está em todo lugar. Está em todo lugar. E no Brasil a gente vai está vivendo mais momentos disso. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas nós estamos em frente a um momento muito sério aí que causa muita polarização na população brasileira. Seria bom se não tivéssemos mais amigos que brigam, mais famílias que se dividem, mais mortes, mais nada disso. Seja lá de que lado for. Tá certo? Um grande abraço. A gente vai voltar com mais notícias assim que a gente já estiver. Sobre a rodada vai ser remarcada. A gente não tem muito o que fazer agora, apenas esperar novas notícias. E a gente volta assim que tiver mais coisas a dizer. Um abraço, afinal aqui você não caminha sozinho.